nós faremos uma mesa redonda onde essas dúvidas serão apresentadas aos respectivos palestrantes. Eu queria fazer uma parte aqui. As dúvidas para a Cargill, elas, a BIMAP, nós computaremos essas dúvidas, enviaremos direto à Cargill, elas não serão respondidas hoje, mas, por favor, não deixem de fazê-las. A Josiane levará internamente e as respostas serão passadas a vocês o mais breve possível, tá? Então, fazer perguntas à Cargill e façam a todos os outros, que elas serão respondidas hoje redonda. Para dar início ao nosso painel, receberemos como moderadores o Ângelo Masatoshi Kawakami, gerente de inovação da Panko, da Graniamite. Eu passo primeiramente a palavra ao primeiro moderador, Ângelo Masatoshi. Bom evento a todos. Por favor, Ângelo. Obrigado, Sônia. Bem, bom dia a todos, né? É um prazer estar com nossos amigos associados da BIMAP, né? Fazendo a moderação desse evento, né? Tão importante, o encontro entre a indústria e fornecedores. Bem, dando início à programação, vamos receber a empresa Eurogerme, empresa focada em desenvolver ingredientes e soluções para o segmento de trigo e seus derivados. O tema da palestra será testes de biscoitos laminados em laboratório, protocolos e resultados com redução de metabisulfito, ministrada por Sidmara Malagotti, especialista em biscoitos na Eurogerme. Bem, bom dia, Sidmara. Já conhecida, né? Prazer rever a todos aqui. Bem, você pode iniciar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Todos me escutam, né? Estamos, sim, Sidmara. Pode ir colocando a sua apresentação, por favor. Me avisem, por favor, se já apareceu, que aí agora eu acabo não vendo mais, né? Ela não está em modo apresentação, Sidmara. Acho que agora vai. Espera aí só um pouquinho. Entrou, né? Ainda não aparece em modo apresentação. Vou tirar de novo, então eu coloco mais uma vez. Só um instante. Pronto. Agora aparece? Sidmara, não aparece nada. Oi? Ainda não. Mas acho que está entrando. Já está em modo apresentação, está tudo ok, Sidmara. Oi, primeira página, certo? Sim, pode começar. Então, tá ótimo. Bom, então, mais uma vez, meu nome é Sidmara, estou como consultora para a área de biscoitos na empresa Eurogerme, né? A gente iniciou também a apresentação aqui nas nossas quintas tecnológicas desde o ano passado, né? Então, a nossa expectativa aqui também é cada vez mais nos fortalecermos na área de biscoitos, e por isso a gente hoje vai, mais uma vez, falar sobre essa área que a gente está começando, né? Então, um dos nossos grandes desafios aqui, até por sermos empresas de ingredientes e não termos equipamentos de biscoitos robustos como as grandes fábricas, né? A gente tinha um desafio muito grande de estabelecer protocolos, né? De fabricação, por assim dizer, para a gente seguir com testes de biscoitos para os nossos clientes, né? E para nós, até pelas tecnologias de enzimas que possuímos, era muito importante a gente conseguir habilitar fazer testes no nosso laboratório para os laminados, né? Então, a gente conseguiu aqui fazer um protocolo, nesse caso aqui para laminados doces, tá? A gente também tem aqui soluções para laminados salgados, mas aí a gente queria apresentar um pouco os nossos resultados, nossos protocolos e um pequeno teste que a gente fez também para redução de metabisulfito e o uso de enzimas, que hoje acaba sendo, né, a gente tem recebido muitas demandas sobre isso, né? Então, aqui, compartilho com vocês a receita que a gente usou, né, uma receita nossa padrão, mas, óbvio, né, estaremos aqui também abertos a entender uma necessidade específica do cliente, né?
Vou aqui pontuar três destaques, né? Então, a gente está usando hoje uma enzima alfase PB10.000, é uma concentração específica, mas também a gente pode trabalhar, realizamos testes também com as alfases mais concentradas, né? Então, isso aqui vai muito também de acordo com a necessidade do cliente. E aí, coloquei em destaque aqui também o uso de metabisulfito que usamos para essa formulação, né? É o que a gente chama de formulação estándar, e depois que a gente entender o protocolo, a gente vai começar a trabalhar nessa redução de metabisulfito né, e futuramente uma eliminação também. Quando a gente começou a padronizar os nossos processos, a gente viu que o tempo de forneamento ele diminuiu, né? A gente chegava a 6 minutos a partir do momento que a gente estabeleceu um protocolo inicial, né, com pesos e espessuras de produtos, a gente conseguiu reduzir esse tempo. Então, a gente cada vez mais está entrando em processos estabilizados. Então, aqui é um pequeno protocolo que a gente estabeleceu, né? Então, aqui a gente tem a primeira foto do aspecto final da massa pós-batimento. Aqui, né, a gente ainda tem, né, recursos um pouco mais reduzidos, né? Então, a gente tem escalas menores em comparação ao que grandes indústrias, né, estariam habilitadas. Então, o que a gente faz, a gente primeiramente pega um pedaço da massa, abre inicialmente com um rolo de macarrão, uma coisa bem simples, né? E aqui na figura 3 a gente vê o aspecto que ele fica. E então, no nosso caso, a gente usou um laminador, que é um abridor de massa de macarrão, né? Então, o que a gente faz, a gente tira tiras menores, mas a gente consegue fazer muito bem os nossos testes, né? Então, aqui a gente também, né, para a gente padronizar isso, não só aqui regionalmente, né, para os nossos clientes do Brasil, a gente padronizou isso também globalmente. Então, a ideia é que todos os nossos produtos globalmente sejam semelhantes, né, idênticos, para a gente conseguir falar a mesma língua também entre todas os nossos escritórios. Então, aqui na figura 1, a gente está abrindo isso, né, com o laminador, e a gente abre aqui só uma vez, tá? Então, a gente acaba minimizando aqui o processo de 2, 3, 4 laminações, né? Então, é um processo um pouco mais manual que a gente faz no laboratório. Então, a gente polvilha um pouquinho de farinha, caso seja necessário. Em especial, o que para a gente foi o grande, né, pulo do gato, foi o que a gente fez aqui na figura 4. A gente estabeleceu padrões de espessura, né? Então, a partir daí que a gente consegue tirar sempre os mesmos produtos, com os mesmos tamanhos, os mesmos pesos, né? A gente acabou desenvolvendo também um molde específico nosso com, né, um formato acrílico, bastante robusto. Então, aqui também um pouco diferente do que a gente faz na fábrica, a gente acaba tendo um molde gravador e cortador ao mesmo tempo, né? Então, a gente aplica ele com uma certa força. Então, ele foi construído, vocês podem ver aqui na figura 2, que ele foi construído com um material que é para ser bastante resistente, né? A gente tem que aplicar bastante força para cortar. E a gente faz isso ao longo de muitos dias, né, muitos testes seguidos. Então, a gente tenta aqui na figura 4 sempre deixar ele, né, estampado na mesma direção, né, são os detalhezinhos aí de biscoiteiros que a gente gosta de trazer para o laboratório, né. E, invariavelmente, às vezes, a gente precisa ter alguns detalhes ali, né, algum biscoito que não foi bem cortado, a gente usa a nossa lâmina, retira a massa, como na figura 2, bem delicadamente, né? A gente faz a coleta da massa excedente, muito parecido com o processo industrial, né? Na figura 3, a gente vê eles aqui todos enfileirados, e aí na figura 4, a gente remove esses biscoitos usando uma espátula, tomando muito cuidado para não deformá-los, né? Em especial quando a gente está trabalhando aí com reduções de aditivos, né? Que as massas ficam um pouco mais frágeis. Então, a gente também internamente estabeleceu aqui um padrão de posicionamento de biscoitos, né? A gente coloca eles alternados, sempre num número igual para todos os produtos, né? Para todos os testes, e numa bandeja perfurada, né? Então, a partir daqui a gente começa de novo a acertar, né? Pesos crus e depois, posteriormente, peso assado, porque a gente controla melhor o nosso processo de forno, né? E aí, bom, aqui na figura 1, esqueci de comentar, a gente também faz, né? A gente também fez a medida da espessura do biscoito no processo de laminação, a gente checa o peso do produto cru e depois o peso do produto assado, e aí a gente tem um padrão mínimo e máximo aqui aceitável para a padronagem do produto, né? E aí, depois de muitos testes, né, a gente estabeleceu as nossas condições de operação.
Então, a gente tem uma temperatura de água já pré-estabelecida para as nossas condições, para a gente chegar numa temperatura de massa próximo dos 45. Estabelecemos aí também a espessura do nosso lençol entre 1,5 a 1,6, né? Parece muito justo, mas a gente está com um trabalho muito manual, então, quanto menor esse range, mais eficientes são os resultados, né? Estabelecemos também os padrões de batimento, os nossos pesos de biscoitos cru, de acordo com o molde que a gente desenvolveu, né? Então, claramente aqui, se a gente mudar o molde, isso aqui precisa ser revisado também. E o nosso padrão de forno e o nosso range estabelecido para os produtos assados, né? Então, depois que a gente começou a estabelecer isso, a gente começou a entender melhor as relações também das mudanças de fórmulas que a gente vai fazendo, né? Claro que empresas maiores, mais robustas, possuem equipamentos, né, de maiores escalas em relação ao que a gente está fazendo, mas é isso, a gente está no nosso primeiro ano de biscoito, a gente quer dar todo o apoio técnico aos nossos clientes, que seguramente têm equipamentos mais robustos que os nossos, mas a gente está bem confortável, bem seguro de que a gente pode seguir com testes aos clientes com esse protocolo que a gente pré-estabeleceu. E aí a gente avançou um pouco mais, então a partir do momento que a gente estabeleceu os nossos processos, a gente tem mais seguranças para entender as variáveis e as reações dessas variáveis dos nossos produtos, né? Então aqui a gente quis dar um foco no uso do metabisulfito, a gente tem recebido muito questionamento sobre o uso, né? Não só para clientes locais, como para clientes fora de Brasil, em especial para clientes que querem exportar, né? Então, a gente coloca aqui, né, a gente pensou, por que hoje em dia a gente usa, né, porque se usa metabisulfito em produtos laminados, né? Ele atua como agente redutor, ele ajuda na quebra das ligações de sulfeto, né, ele diminui a necessidade de relaxamento da massa e ele age imediatamente, né? Então, ele supre, ele diminui o tempo de descanso, né? Então, isso para a linha, isso para a produção é ganho financeiro, né? E por que reduziríamos, né? Ou ele, na verdade, já há muito tempo, ele tem o seu limite controlado, tanto para a base farinha quanto para a base alimentos, né? E já se é comprovado que, em excesso, o uso de metabisulfito, ele pode ocasionar dores de cabeça, urticária, náuseas e reações asmáticas graves a pessoas que têm sensibilidade, né? E num outro passo, né, também existem clientes que gostariam de eliminar esse uso, né? E uma das vantagens é que a gente diminuiria os riscos alergênicos ao consumidor, né? Ele acaba contando como análise de sulfitos. Muitos países já estão restringindo os seus usos, né? E então isso auxiliaria a produtos que são produzidos e exportados, né? E ele acaba tendo uma relação de sabor também, né? Ele acaba tendo um sabor residual quando é utilizado em excesso ou até numa relação um pouco desbalanceada, e ele acaba intensificando a reação de Maillard. Vocês vão ver nos testes que se seguiram que ele, de fato, ele deixa o produto, né? Ele acaba incentivando a relação, né? A reação de Maillard, e os produtos acabam ficando um pouco mais escuros, né? Um pouco mais dourados, o que pode ser bom para um ajuste de forno, né? Então, aqui a gente, né, foi para a bancada, fomos fazer os nossos testes, né, e aqui o que a gente propôs foi fazer um teste padrão, baseado nesses protocolos que a gente acabou de conversar. A gente trabalhou com os extremos, né, então a gente fez uma proposta de produto que não leva nada de enzima, porém leva a quantidade pré-estabelecida de metabisulfito, e depois, no momento ainda mais extremo, a gente voltou a enzima e tirou o metabisulfito, né? Então, aqui, claro, né, até pelo pouco tempo que a gente tem de apresentação, a gente foi sempre para os extremos e fomos observar os resultados, né? Então, a gente já viu aí uma diferença também no padrão de massa, né, quando a gente não usa enzima e quando a gente não usa metabisulfito. No momento que a gente foi abrir isso primeiramente com o nosso abridor de massa, a gente também viu diferenças, né, tanto na força de abertura, quanto também no aspecto final da massa laminada, né? E lembrando aqui que a gente acaba tendo, né, a gente usa um protocolo um pouco mais simples de apenas um processo de laminação, né? Então, quando a gente vai para a linha de produção, a gente sabe aí que provavelmente a gente vai ter 3, 4 rolos de laminação, que pode facilitar aí também esse processo e melhorar também os resultados finais.
Então, aqui também a gente já tem, né, os produtos finalizados. Então, nessa primeira carreirinha ali de cima, a gente tem o produto cortado pelo nosso molde. Então, a gente observa também ali diferenças, né? A gente tem como medir, mas a gente tentou usar a mesma força para todos, né? Mas a gente vê ali uma aparência de corte, de detalhamento no escrito ali da marca um pouco diferente. Então, quando a gente vai para o produto padrão, a gente, né, consegue ver os furos muito bem formados, uma superfície lisa, né, e as cores que a gente chamou de padrão, né, para os 4 minutos de forno que estabelecemos. Quando a gente vai para zero enzima e usa o máximo do metabisulfito, a gente já começa a ver um pouco mais de bolhas na superfície, né, e o produto começou a dar um pouco mais de trabalho também para ser cortado, né, a gente começa a perceber aqui até umas diferenças de tamanho, né. E aí, a hora que a gente voltou a enzima e tirou o metabisulfito, a gente foi para a condição mais crítica, a gente também vê as mesmas bolhas, mas aqui a gente vê muito mais claro a reação de Maillard, né? Então, aqui provavelmente a gente teria que revisar um pouco mais de forno, diminuir temperatura, diminuir tempo, porque a gente intensificou esse lado mais dourado dele, né? E essa percepção de cocção dele final. Então, aqui como resultado que a gente observou, aqui para a massa padrão, a gente conseguiu abrir, né, a gente seguiu o protocolo de uma temperatura de massa de 45 graus, né, o tempo de batimento de 3 a 7, e mantemos a espessura no range que a gente pré-determinou de 1,6 milímetro. Quando a gente tira a enzima e trabalha só com metabisulfito, a gente conseguiu manter a temperatura de massa, conseguimos manter o tempo de batimento e mantemos a espessura dentro do esperado. Mas a gente sentiu uma leve dificuldade para laminar o produto, né? O não impediu o resultado final, mas a gente também sentiu uma dificuldade para laminar. E já começamos a ver bolhas aparentes na superfície. A hora que a gente vai para a versão onde a gente não usa metabisulfito e a gente retoma o uso da enzima, a gente já teve que trabalhar com a temperatura de massa um pouco maior, né? Passamos de 45 para 48. E aí, aqui, como a gente não estabeleceu um range, né? Então, a gente conseguiu ver essa temperatura adicional favorecer o processo, né? Mas ainda assim, está muito dentro ainda de um range que uma fábrica, né? Uma produção em maior escala também utiliza. A gente aumentou um pouco o tempo de batimento, né? Uma vez que o metabisulfito ele age de modo instantâneo, a enzima precisa de um pouco mais de tempo, né, para ação. Então a gente aumentou aqui no nosso processo um pouco mais do segundo batimento. A gente chegou no limite máximo de espessura de 1,7 e tivemos uma maior dificuldade de laminação. E aqui a gente pôde ver também que a reação de Maillard foi muito mais intensa, né? O que, inclusive, depois favoreceu também as questões de sabores do produto final. Então, o que a gente chega aqui à conclusão é que a gente tem vantagens no uso de enzima, né? Ela melhora o sabor, uma vez que a gente não tem mais esse residual de metabisulfito, ele é eliminado. Eu intensifico a reação de Maillard, então eu consigo trazer muito mais cor e muito mais sabor. Aqui no nosso resultado, a indicação é que a gente revisasse esse tempo de forno, talvez para, né, 3,5 minutos no nosso caso. As enzimas, elas são consideradas auxiliares de processo, então elas não precisam ser declaradas. O único limitante aqui é realmente a performance na linha, a performance na massa e uma relação de custo pré-estabelecida já com o produto, né? E um alerta, já que em muitos países o metabisulfito ele já é proibido, ele é limitado, né, com concentrações residuais muito baixas, ele não é incentivado o uso, e isso auxilia as oportunidades de exportação, né? Tudo que vai para fora, ele estaria mais adequado aos limites de outros países, né? E é como ponto de atenção, né, quando a gente substitui o metabisulfito pelas enzimas, a gente observou que os testes industriais eles devem ser realizados em etapas, né? Não fazer exatamente como fizemos aqui no nosso laboratório, ir aos extremos, né? Então, a ideia aqui é que a gente vá aumentando o nível de enzimas e reduzindo gradativamente o uso de metabisulfito, né? Então, isso ajuda nos novos estabelecimentos de padrões para a linha de produção, tanto para o operador quanto para os equipamentos, né? Então, a gente, passo a passo, a gente acomodando um pouco mais esse novo processo, essa nova formulação na linha de produção, né?
Então, provavelmente, ajustes de batimentos e temperaturas poderão ser necessários, de acordo com o equipamento que o cliente tem na sua linha, a temperatura ambiente regular, média, que ele tem, né, na sua fábrica. A gente provavelmente vai esperar resultados diferentes para uma linha de produção que seja feita no verão do Nordeste, em comparação a uma linha de produção que acontece no inverno do sul do país, né? Então, são ajustes que a gente provavelmente vão ter que ser necessários, né? E haverá pequenas variações da quantidade de produto final, né? Então, essa relação, esse equilíbrio, essa troca tem que ser feita com cuidado, etapa após etapa, para a gente minimizar as diferenças e, né, não acontecer o que todo biscoiteiro, né, teme muito, a gente perder massa, né? A gente ter problemas de formato no produto final, não conseguir embalar e ter que levar isso para descarte, né? Então, a gente vê com muito bons olhos essa substituição parcial ou até mesmo total do metabisulfito para enzima. A gente conseguiu ter bons resultados no laboratório e acreditamos, inclusive, que na linha de produção, né, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de, né, acuricidade, a gente consegue ver essa mudança também na linha, né, nas linhas de grande porte. Então, de minha parte, por hora, é isso. Muito obrigada, Sidmara. Muito importante os fornecedores mostrarem os testes, né? Muito obrigada pela sua apresentação. Agora eu vou chamar a moderadora Graziela Lucchini. Por favor, Graziela. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, o convite da BIMAP por poder participar desse evento, que é uma iniciativa, né, que fomenta aí o desenvolvimento e fortalecimento, né, dos conhecimentos técnicos do setor. Para a nossa próxima palestra, nós vamos receber a empresa Milhão Ingredients. É uma indústria referência em ingredientes GMO-free, com um portfólio de mais de 30 ingredientes livres de transgênicos, glúten e alérgenos. Eles atendem indústrias em mais de 50 países. O tema abordado será soluções e ingredientes saudáveis e novos hábitos de consumo, apresentado por Alexander Roberto Costa, gerente de aplicação técnica. Bom dia, Alexander, uma boa apresentação para você. Bom dia, Graciela. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite, né, da participação da Milhão na terceira temporada, vamos dizer assim, da Quintas Tecnológicas. A gente participou das 3 edições e muito obrigado aí, em nome de toda aqui nós da Milhão pelo convite e participação no evento. Eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês já estão conseguindo ver no modo apresentação? Sim, agora sim. Vou falar um pouquinho sobre a companhia, né? Então, o nosso tema aí da palestra, como a Graciela informou, é soluções, ingredientes saudáveis e novos hábitos de consumo. Quem somos? A Milhão é uma empresa que fica aqui em Goiás, tá? Próxima a Goiânia, na cidade de Goianira. Nós somos uma referência nacional e mundial de fornecimento de ingredientes não transgênicos, tá? Atualmente presentes em mais de 60 países, tá? Nós cultivamos aí mais de 40 mil hectares, tá, de milho Flint no GMO, tá? E temos o apoio aí de parcerias com produtores, né? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente como a gente faz essa parceria. Mas atualmente aí contando como base em torno de 270 parceiros produtores, tá? É uma empresa muito voltada à inovação, né, qualidade e saudabilidade, então desenvolvendo soluções customizadas, né, a 4 mãos aí juntos com os nossos parceiros, os nossos clientes. E somos também reconhecidos, né, como uma das principais empresas aí do segmento de dry milho, né, de moagem de milho, com relação às certificações de qualidade e segurança de alimentos, tá? Então, nós atendemos hoje grandes empresas, né, no mercado nacional e também grandes empresas lá fora,
E esse leque de atuação da companhia, né, fez que nós fôssemos buscar aí algumas certificações importantes no que se refere à questão de segurança de alimentos, né. Aqui está um pouquinho das unidades de negócio da companhia, para vocês entenderem. Então, tem a unidade de ingredientes, tá, no que é, vamos dizer assim, que comanda, vamos dizer assim, toda a companhia, do qual eu faço parte. Então, hoje a gente tem mais de 47 soluções desenvolvidas, tá, entre ingredientes derivados de milho, e também trouxemos recentemente para a companhia as farinhas de leguminosa. Então, farinha de feijão, farinha de ervilha, grão de bico e lentilha. Tem uma unidade também de nutrição animal, né, uma vez que 30% da nossa produção é o germe de milho, tá, que é basicamente destinado à indústria de nutrição animal, para confinamento e extração de óleo. Tem também uma unidade de commodities, tá, que são de grãos, que faz a venda de grãos, que seja de milho, soja, sorgo, diretamente da fazenda para o cliente. E tem uma divisão dentro da companhia que é de agronegócio, tá, que é responsável por toda a parte de originação da matéria-prima. Então, do grão de milho não transgênico que a indústria vai utilizar para produzir os nossos ingredientes. E, conforme relatado anteriormente, a gente está em mais de 60 países, está em todos os continentes, tá? Então, hoje a gente está aqui praticamente no centro do país, então tem uma localização estratégica para acesso aos portos, né, tanto do sul quanto do norte do país, para enviar os nossos ingredientes aí para mais de 60 países. Aqui são um pouquinho das certificações que nós temos, né, e os selos de qualidade. Então, as certificações no GMO, tá, que certifica e qualifica os nossos ingredientes como não transgênicos. Somos certificados também pela Food Chain Gluten Free, então Kosher, Halal, FSC 22000, Holy Grain, é um grão integral, né, Great Place to Work, os selos orgânicos também para Estados Unidos, Europa e Brasil, e Ecovadis e Sedex. Aqui um pouquinho com relação à parceria com os produtores, né? Então, a Milhão trabalha apenas com ingredientes não transgênicos, tá? Então, para a gente ter esse ingrediente, então a gente tem que fazer um trabalho de parceria com o produtor, então desde a originação da semente, tá, até o milho chegar até a nossa indústria. Então, a Milhão faz todo esse trabalho, tá? Então, verticalizando a cadeia e controla aí 100% da cadeia. Então, desde a parte de subsídio de semente, fomento produtor, troca de semente, fertilizantes, trava de preço futuro, né, em relação à negociação do preço do milho, né? Prêmio por o milho ser convencional, então a Milhão também ela paga uma bonificação para o produtor, para que ele plante para nós aí esse milho não transgênico. Então, tem um sistema também de armazenagem do milho na fazenda do produtor, que é custeado 100% pela Milhão. Então, seguro agrícola, assessoria técnica dos nossos engenheiros agrônomos. Também a gente tem parceria com milho branco, milho de pipoca e logística integrada, né, para fazer apenas a logística de milho para Milhão. Então, para evitar também qualquer risco de contaminação cruzada. A gente também está muito focado no ESG, né, na relação à sustentabilidade, agricultura regenerativa também. A gente tem feito bastante trabalho com relação a isso. E para vocês entenderem aqui, das 17 ações ou objetivos estabelecidos pela ONU, né? Então, nós estamos atuando aí em 14 ações já. Então, hoje, dentro da companhia, a gente tem uma pasta de uma equipe, tá, que é responsável somente pela essa parte de ESG. Então, hoje, os nossos grandes parceiros, tá, têm procurado a Milhão com relação à parte de sustentabilidade, né, de campo. Então, a gente já está atuando bem forte com relação à sustentabilidade. E aqui algumas ações que nós temos aqui dentro da indústria hoje, né? Então, hoje o nosso consumo de água, vamos dizer assim, por tonelada de produto é um consumo relativamente baixo, tá? 4,3 litros, tá? A gente tem uma meta aí para reduzir em 10% até 2025. Com relação à energia, tá? A gente tem uma utilização de 75 kW por hora por tonelada. Ação contra a mudança global do clima também, né? Então, a gente é uma indústria hoje de emissão de gás efeito estufa zero, então a gente não gera carbono, tá? E fomentar aí 100% do milho que nós utilizamos hoje na indústria. Aqui falando um pouquinho do mercado de saudabilidade, né? Então, aqui tem algumas informações no que se diz a respeito ao crescimento, né, de procura por parte dos consumidores por
produtos, serviços e empresas, né, que estão focadas aí com relação a desenvolvimentos sustentáveis, né? Então, a gente olha aí nessas informações o percentual de número de pesquisas que os consumidores têm feito com relação à busca por produtos, alimentos ou empresas que estão focadas com relação à sustentabilidade. Aqui tem um pouquinho também de tendências de consumo, né? Então, 34% das pessoas buscam aí conveniência e praticidade, né? Que facilita hoje na vida das pessoas, na correria nossa do dia a dia, né? Confiabilidade e qualidade da marca, né? Então, as pessoas buscam realmente marcas que produzem produtos que remetem confiança, né, na marca, nos produtos. Então, com relação ao sensorial e prazer, né? Então, no que diz respeito ao sabor, à atratividade do produto, a indulgência, né, vamos dizer assim. E saudabilidade, bem-estar, estabilidade, 21%. A gente vai falar um pouquinho de inovação, tá? Então, para vocês entenderem aqui, essa aqui é a nossa matéria-prima, tá? Que é o milho Flint, tá? Então, para vocês entenderem nesse slide, qual que é a diferença do milho Flint e do milho dentado? O milho Flint, tá? Ele é um milho originado ali da Argentina, que é chamado milho Del Prata, e ele tem o endosperma do grão vítreo, então ele tem um endosperma mais resistente, tá? Isso para nós, como indústria, é muito importante, tanto com relação ao rendimento em campo, quanto em relação ao rendimento industrial, para produzir alguns ingredientes que nós temos no portfólio, tá? E o milho dentado, como vocês podem ver na figura do lado direito, vocês podem ver que essa parte laranja do grão é o endosperma, tá? É a parte vítrea, a parte resistente, vamos dizer assim, a parte dura. E a parte branca é a parte farinácea. Exemplo, se a Milhão fosse uma indústria que fornecesse apenas farinha de milho, aí seria importante que nós produzíssemos, por exemplo, com milho dentado, tá? Porque ele vai me dar um rendimento. Mas não é o caso. Então, a gente produz alguns ingredientes, tá? A gente precisa ter alguns grãos maiores. E aí as características principais do grão, né? Então, ele tem que ser um milho grande, um milho duro, avermelhado, pela própria característica de carotenos, né? Carotenoides que tem no milho Flint. Ele tem que ser resistente, produtivo em campo e tolerante a micotoxinas. Então, nós atendemos hoje também algumas empresas que produzem baby foods, né? Alimentação infantil. Então, a gente tem também um controle de micotoxinas aqui dentro. Aqui um pouquinho dos nossos produtos, né? Então, o People Mix é um produto que nós utilizamos aí para a produção daquelas pipocas que vendem em semáforo, aquelas pipocas doces, vamos dizer assim. Flake Mix, que é a canjica de milho, que nós fornecemos para indústrias que fazem, por exemplo, cereal matinal. O Flock Mix e o Flock Mix Big, geralmente é para a produção daqueles puffs de milho, aquelas bolachas, aqueles biscoitos de milho expandido, né? E para a produção de flocão de milho, para produzir o cuscuz. A linha Snack, né, tem o Snack Beer, Snack 300, Snack 200, que basicamente aqui é indústria de cervejarias para a produção de cervejas não maltadas e indústrias de snacks, né, salgadinhos por processo de extrusão. A linha Fecomix, tá, que é a linha de fubás, aí tem um leque muito grande de aplicação, então indústrias de panificação, ingredientes, massas, empacotadoras, enfim. Temos também a farinha de milho integral, tá? Que é exatamente o grão de milho moído integralmente, sem o processo de degerminação, então sem retirar o germe de milho. E abaixo as farinhas pulse, né? Como eu comentei com vocês. Então a gente trouxe aí portfólio, então, farinha de ervilha, lentilha, grão de bico e feijão. Aí a gente vai abordar aqui alguns dos nossos produtos que nós lançamos recentemente, tá? O primeiro é a Fibra Mix, tá? O que é a Fibra Mix? Ela é uma fibra de milho, tá? Não transgênica, tá? E é uma excelente opção de enriquecimento nutricional de alimentos, tá? Então, suas aplicações são bem versáteis, tá? Hoje nós temos há várias aplicações dela em alguns segmentos, tá? Basicamente o mercado de panificação, massas, molhos, snacks também tem as aplicações. E também nós trouxemos recentemente, no próximo slide vocês vão ver, algumas diferenças que nós temos aqui para esse mesmo produto, tá?
Então, nós lançamos aí recentemente a fibra micronizada, que abriu também um leque também de aplicações aqui no portfólio. Então, para vocês verem a diferença, ao lado direito é a fibra mix ESC, que a gente chama aqui de escamada. Ela é exatamente o pericarpo de milho, tá? A gente tem algumas aplicações aqui bem interessantes, principalmente para o mercado de panificação, tá? Mistura para bolo, principalmente bolo de milho, né? Bolo de fubá. Adicionando essa fibra, ela dá um aspecto bem interessante, além de ter esse aporte aí nutricional, vamos dizer assim, ela dá um aporte bem interessante que dá a impressão que a pessoa que fez o bolo de milho pegou exatamente a espiga de milho verde, ralou, vamos dizer assim, a espiga, bateu no liquidificador e fez do milho verde de verdade. Então, dá esse aspecto de natural. Ao centro tem a fibra mix, que é a fibra de milho moída, tá? E ao lado esquerdo é a fibra mix MT, que é a micronizada, tá? Então, ela tem uma granulometria bem fina, a coloração dela já é mais clara, e abriu para a gente aqui alguns leques de aplicações bem interessantes também. A gente está avançando e já comercializando aqui algumas aplicações, inclusive em preparados de fruta, chocolates também, que a gente não conseguia ter as aplicações das fibras anteriores. Então, aqui algumas características da nossa fibra de milho, né? Então, é um produto 100% natural, tá? Ela tem 65% de fibra alimentar, é obtido de milho não transgênico, tá? É uma excelente opção, principalmente também com relação à redução de custo, tá? Com relação à fibra de trigo, aveia, maçã, bambu, tá? Então, por mais que, se nós fôssemos comparar, por exemplo, com fibra de trigo e aveia, que vai ter um teor de fibra maior, então, teoricamente, teriam que fazer a aplicação de 50% a mais na formulação da fibra mix. Porém, mesmo essa adição a mais, para manter o mesmo, vamos dizer assim, valor nutricional, com relação ao saving, a redução de custo, ela é bem interessante, mesmo dosando 50% a mais, tá? E a absorção de água dela é 1:4, tá? E é uma fibra insolúvel. Aqui, só para representar para vocês, na FISA do ano passado, a Milhão foi premiada aí no 3º lugar como ingrediente mais inovador com a fibra mix. E falar um pouquinho das pulsas, tá? As pulsas são as farinhas de leguminosas, né, que nós associamos ao portfólio. Então, a Milhão, ela gosta muito de participar de feiras, né, tanto nacionais, internacionais. E nós participamos de uma feira na Espanha, tá? Onde nós verificamos que parte dos nossos concorrentes lá na Espanha, na Europa, de uma forma geral, estavam trabalhando não somente com milho, né, mas também com outros produtos, como as farinhas pulse, por exemplo. Aí nós trouxemos aqui para Milhão essas farinhas, e hoje, basicamente, as aplicações snacks, sopas hidratadas, massas, né? Então, tem empresa hoje comprando nosso para fazer, por exemplo, macarrão sem glúten, né, com apelo proteico e de fibra. Então, é um produto bem interessante também que nós associamos no portfólio. E, para finalizar aqui, falar um pouquinho da farinha de milho pré-gelatinizada, tá? Que é o Fecogel Mix, tá? Ela é uma farinha de milho, tá? Submetida a um processo térmico, e nós fazemos, então, a modificação das características do amido presente na farinha de milho e fornecemos a esse produto algumas funcionalidades bem interessantes, tá? Hoje, as aplicações que nós temos são snacks de batatas, bolos, tá? Massas também, então, em indústrias que fazem massas alimentícias, tem utilizado uma concentração desse produto, que ele acaba fornecendo consistência, textura e deixando, por exemplo, o macarrão também mais al dente. E é isso, pessoal. Essa é a apresentação da Milhão para vocês esclarecerem um pouquinho da companhia, do que nós fazemos aqui e dos nossos ingredientes também. Muito obrigada, Alexander. Obrigada pela sua apresentação. Pela sua mesa redonda no final. Agora eu vou chamar o nosso moderador, Ângelo Massatoshi. Por favor, Ângelo. Bem, pessoal, o próximo painel receberá a Sangate, empresa especializada na execução de projetos e comercialização de equipamentos e instalações para o processamento de cereais e seus derivados. A apresentação será sobre o sistema de mistura de farinhas e ingredientes, ministrada por Regis Rodrigues Rosa, executivo de vendas. Bom dia, Regis. Bom dia a todos, um prazer, uma satisfação estar aqui com clientes e amigos nesse evento. Vou iniciar aqui a minha
o meu compartilhamento. Todos veem a minha tela? Tela cheia já? Eu não vejo, Regis. Talvez seja só um delayzinho aí, peço só... Para mim estaria Sim, no modo... agora sim. Só falta o Está- modo compartilhamento. Modo exibição. Ele já está no compartilhamento para mim, deve aparecer logo para vocês Sim, aí. só. Para Modo nós também. apresentação, falta. É que eu Já estou está? com um certo delay aqui. Eu acredito que sim. Acho que ele precisa colocar em modo apresentação. Eu Ah, se coloquei você só não para vê, vocês... Graziela. É. Para mim já está aparecendo no modo apresentação. Regis, tenta colocar em modo apresentação antes de compartilhar. Para de compartilhar e coloca no modo apresentação e aí tenta compartilhar. Por favor. Deu certo, Regis. Perfeito. Deu certo? Per- Ok. Vamos lá. Bem, eu trabalho na área comercial da Sangate, como foi apresentado pelo Ângelo, com soluções técnicas na aplicação aí de beneficiamento de cereais e derivados. Sangate é uma empresa 100% brasileira, então, com indústria estabelecida em Fortaleza, no Ceará, e o nosso escritório comercial em São Paulo. Vou falar um pouquinho para vocês na parte de misturas e microdosadores automáticos aí para ingredientes. Um pouquinho da história rapidamente para nos relembrarmos, né? Alguns anos atrás o mercado tinha algumas restrições, então havia pouca ou nenhuma restrição para a qualidade da farinha ser fornecida, né, para as indústrias de transformação. Isso mudou na década de 90, onde houve uma busca, né, iniciou-se a busca aí por diferenciação das farinhas, por processos, né, então começou-se a se trabalhar com segregações de trigo, posteriormente com mesclas de trigo, né, e atualmente se trabalha ainda com mesclas e segregações de trigos, mas principalmente com mesclas de farinhas, né, e dosagens de micros e macroingredientes para correção e adequação à aplicação de cada processo. Por que isso, né? Porque ao longo dessas últimas décadas temos cada vez mais diferentes produtos, né, lançados pelas indústrias de transformação e também solicitados, pedidos aí por clientes consumidores. Também da mesma forma, muitos fabricantes lançando e trazendo soluções tecnológicas de diversos ingredientes, né, para aplicação nos processos industriais e soluções técnicas e qualidade para os clientes transformadores. Com isso, a necessidade, né, muito grande de termos maior flexibilidade e segurança qualitativa na mistura de ingredientes, né? Não só com os trigos, mas principalmente com diferentes farinhas, né? Diferentes produtos dentro do processo. Então, essa evolução tecnológica trouxe a possibilidade de muitas misturas de farinhas, de diversos tipos de ingredientes, possibilitando aí fazer N produtos finais destinado a cada aplicação no processo industrial. Como eu falei, antigamente nós tínhamos basicamente um laboratório analisando trigo e farinhas,
e esperava-se que, após a análise do trigo, as misturas pudessem chegar naquela qualidade requerida pelo cliente. Já com as mesclas de farinhas, não tendo mais a interferência do processo de moagem, né, nós temos uma maior assertividade, né, um melhor resultado, digamos assim, né, onde a matemática funciona um pouquinho melhor na mistura de farinhas e ingredientes, conforme as receitas desenvolvidas, né, pelos seus fabricantes. Os sistemas de misturas por batch são bastante conhecidos, né, e trazem uma segurança, uma qualidade muito maior, né, na elaboração de receitas, né, homogeneização, possibilidade de acrescentar líquidos e gorduras sólidas. Ainda nesse sistema por batch, temos também um outro equipamento da mesma forma, que a depender da aplicação, onde se exige maior troca de produtos, maiores setups durante o processo, ele traz uma maior facilidade de limpeza e acesso à parte interna do equipamento para essa troca com segurança do alimento e evitar contaminação cruzada. Ainda da linha de misturas, alguns processos sendo mais simples ou mesmo sendo montados em conjunto com o misturador por batch, você pode ainda na extração dos produtos de macro, né, nos silos, ter um misturador linear, um misturador contínuo, onde você já faz uma pré-homogenização, você já traz o produto de forma homogênea para dentro do processo, a depender da aplicação, da complexidade de cada um. Os sistemas de microdosagens permitem aí que sejam usados também inúmeros ingredientes ao mesmo tempo ou individuais, conforme cada receita. Nós dispomos de equipamentos que podem ser por dosagem volumétrica, mas trabalhamos hoje muito mais com equipamentos gravimétricos por diferença de peso, né? Onde dosamos e controlamos não só o peso dosado, mas o estoque que tem dentro de cada dosador de micro ou macro ingrediente. Os sistemas de dosagem diversos que dispomos também, para gorduras sólidas, para gorduras, para sistemas também líquidos, né, com polissorbatos e outros. Sistemas de dosagem dos microingredientes podem ser abastecidos direto ao microdosador, como também com silos pulmões com maior quantidade disponível, podendo ou não, aí depende dos requisitos do cliente, ser codificado com código de barra, abertura, toda a rastreabilidade necessária para cada sistema, para o controle aí. Esse é um exemplo de um sistema de misturas bastante completo, onde temos N tipos de produtos macro, dosados, pesados nos misturadores, também dosagens de diferentes microingredientes, adicionados e transferidos depois da mistura para a maceira, para aplicação na fábrica. Este exemplo aqui é para uma fábrica de biscoitos. Aqui também um outro exemplo, um pouco mais simples, onde não há misturador, onde o cliente só tem dois tipos de macro, dois tipos de farinha, mistura, pesa separadamente cada uma delas e dosa de forma controlada, conforme o peso, conforme a receita, diretamente na maceira do cliente. Aqui um exemplo também de biscoito, de cracker, em um cliente nosso. Aliado a isso, né, para controle de toda esses sistemas, nós temos a opção de automatizar todo o processo, né, com controle total, com rastreabilidade, com segurança, né, do alimento e controle e eficácia da produção. Né? Aqui um exemplo de uma foto
de um painel supervisório, né, de uma aplicação em um cliente, onde você tem todas as receitas, tem todos os controles disponíveis para a operação e para a gestão de processo. E tudo isso para quê? Para que o nosso consumidor, né, reconheça aí o nosso cliente transformador, para que ele tenha o melhor produto final. Bem, eu agradeço a oportunidade. Aqui estão os nossos contatos no escritório comercial em São Paulo, da fábrica, e permaneço à disposição para os instantes seguintes aí do evento. Muito obrigada, Regis, pela apresentação. Agora eu vou chamar a moderadora Graziela Lucchini. Graziela. Sim, a próxima palestra será da Cargill, empresa que fornece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais ao mundo. A apresentação será sobre abordagem multi-ingredientes para novos desenvolvimentos em produção e panificação. Ela será ministrada pela Josiane Marque, que é gerente de produto e marketing. Bom dia, Josiane, e uma ótima apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço que está sendo dado para a Cargill, para que a gente possa conversar, então, com todos os associados e mostrar um pouco do que a Cargill pode oferecer, tá? Eu estou carregando a minha apresentação, acho que vai levar uns minutinhos, acho que dentro de instantes vocês conseguem enxergar. Bom, enquanto a apresentação carrega, então, como eu falei, eu sou Josiane Marque, hoje eu trabalho dentro da Cargill na área de Strategic Marketing, tá? E a ideia, como a nossa moderadora falou, é falar de uma abordagem multi-ingredientes para novos desenvolvimentos em produtos de panificação, tá? Vocês conseguem enxergar minha apresentação? Sim, Josiane, perfeito, já está em modo apresentação dele. Ah, legal. Bacana, então. Bom, o que a gente vê hoje do mercado, né? O momento atual da indústria de alimentos, ela apresenta desafios consideráveis. E um desses desafios, ele está atrelado ao próprio consumidor. O consumidor, ele está cada vez mais focado em questões relacionadas ao consumo consciente, à saudabilidade, à praticidade, e não necessariamente ele pretende pagar a mais por isso. E um outro fator que a gente vê que também é um desafio para a indústria é que ele também não aceita abrir mão do sabor, da qualidade, da experiência. E tudo isso passa a ser um desafio para todas as indústrias e principalmente para as indústrias de alimentos, desculpa. Um estudo realizado recentemente pela Cargill, agora em novembro de 22, ele entrevistou cerca de 1.200 consumidores brasileiros para entender as necessidades e as motivações que não são atendidas hoje dentro do mercado. E, principalmente, o que motiva, e não só o que o cliente, não só o que o consumidor declara, o que o motiva no momento da compra, mas também como ele se comporta também dentro desse momento da compra. O que a gente percebe dentro desse estudo, né, dentro dessas entrevistas? Que o consumidor, ele quer hoje o melhor dos dois mundos, ele quer um produto indulgente, um produto que seja saboroso, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão da saudabilidade. Eu sei que isso não é algo totalmente novo, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas o fato é, a gente ainda tem espaço dentro da indústria, principalmente em pães, massas, biscoitos e bolos, para atender essa demanda do consumidor. Dentro dessa pesquisa, o que a gente pôde notar? Que os principais gatilhos para compra dessa categoria específica são, primeiro, o lanche entre as refeições, a questão de comer esses alimentos no momento de café, no momento de break, né, uma pausa do trabalho, uma pausa das atividades diárias, e também ele compra essas categorias para satisfazer um desejo, e um desejo, normalmente um desejo de um doce. Depois das refeições ou como uma sobremesa. E quando a gente fala em barreiras de compra, né, o que faz com que o consumidor evite de comprar essas categorias? A gente vê que produtos com muito açúcar ou com açúcar adicionado aparece como principal motivo, com 37% das respostas.
O segundo motivo é a questão de não ganhar peso, e aí não necessariamente está atrelado só ao açúcar, à gordura, mas a combinação de todos os ingredientes. Então, nessa conta também entra glúten, entra carboidratos, enfim, entra um range muito grande de ingredientes. Na composição do produto. E o último é um produto muito caro, ou ele não enxergar uma melhor relação entre custo-benefício. E aqui a gente trouxe até um pouquinho de uma declaração do consumidor. Então, quase o que ele enxerga hoje dessa indústria de pães, bolos, biscoitos, de forma geral? Quase todos os produtos ele entende que não são saudáveis e que para isso, e o que isso quer dizer não são saudáveis? Tem muito açúcar, tem muita gordura, tem muito carboidrato, e é melhor que eu não os consuma com frequência. Então, a gente realmente vê que a questão de saudabilidade, a questão de ter melhores indicadores nutricionais, é uma necessidade para esse consumidor e é um espaço a ser trabalhado como empresa. Outro dado interessante que essa pesquisa proprietária da Cargill trouxe é que, normalmente, quando a gente fala de biscoitos ou até mesmo bolinhos, o que a gente normalmente associa é o consumo on the go. O que é esse consumo on the go? É o consumo durante o trajeto, seja ele de casa para o trabalho, de casa para a escola, nos momentos de intervalo, é a praticidade, é você ter um produto prático, saboroso e que mata a sua fome no momento de locomoção, ou algo que você tem na gaveta do seu escritório e que você consome entre as refeições. Mas um dado bacana que esse estudo trouxe para a gente é que o momento de consumir essas categorias, ele não está só relacionado à alimentação, à sua própria alimentação, mas ele está relacionado também a outros momentos, que é o quê? É sair do foco de mim, é sair do foco do me alimentar, me nutrir, mas também partindo para um foco de outras pessoas. É um momento de você celebrar, é um momento de você dividir, é um momento de você estar com outras pessoas. Então, assim, a gente vê que existem outros momentos que a gente também pode explorar como indústria, e como indústria, a gente inclui também a Cargill nisso, justamente para promover ainda mais, para aumentar ainda mais o consumo dessas categorias. O que isso quer dizer? O consumidor, ele sai, então, desse se alimentar, de se sentir equilibrado, mas ele também usa essas categorias para relaxar, para melhorar o humor, para ele se autotratar, vamos dizer assim. Ele usa como uma recompensa. Então, depois de um dia estressante, de uma reunião estressante, poxa, eu mereço cuidar de mim, eu mereço um biscoito gostoso, eu mereço um bolo saboroso. No momento de socialização, vou chamar um amigo para dentro de casa, vamos comemorar, enfim, uma promoção, uma nota alta, vamos dividir aqui um bolo. Então, assim, existem outros momentos também associados a essas categorias e que podem ser trabalhados como oportunidade. Outro aspecto desse estudo foi ele tentar entender um pouco mais o nível de influência de algumas informações para o consumidor. E o que esse estudo trouxe para a gente? Ele trouxe que, normalmente, os itens que mais influenciam o consumidor no momento da compra são lista de ingredientes. Então, hoje o consumidor ele está cada vez mais informado, ele está cada vez mais se sentindo capaz de tomar as melhores decisões para o dia dele, para o corpo dele, para as necessidades nutricionais dele. Então, hoje, cada vez mais, esses clientes estão prestando atenção, então, na lista de ingredientes, estão prestando atenção no valor nutricional que está lá descrito nas tabelas. E, por último, os claims. Né? O que são os claims? Os claims são aquelas alegações que a gente coloca: baixo gordura, baixo açúcar, alto em fibras, enfim. Essa é a ordem com a qual o consumidor se preocupa no momento de compra. E aí isso também traz alguns desafios. Como todos vocês sabem, a gente tem hoje a rotulagem nutricional frontal, que entra agora a segunda fase nesse ano de 2023, e quando a gente faz a pergunta para o consumidor, tá bom, dado que você está prestando cada vez mais atenção nesses rótulos, nessas embalagens, quais informações elas te ajudarão ou quais informações impactarão na sua decisão de compra? E aí, um dos ingredientes mais citados ou que está na frente aí é a gordura saturada. A gordura saturada, às vezes, não necessariamente o consumidor entende qual é o impacto da gordura saturada no corpo dela. Alguns, claro, entendem isso, mas isso não é algo que a gente pode afirmar de toda a população, mas o fato é que a gordura é associada a um aumento de peso, a uma questão estética também, não caber na calça.
E mais do que isso, o que chama a atenção da gente nessa pesquisa é que a maior parte desses consumidores, 80% desses consumidores, concordam que eles irão reduzir a quantidade de alimentos que receberem esse rótulo frontal. Então, isso passa a ser um sinal de alerta, porque pode ser uma barreira para a compra da categoria de alguns produtos, alimentos ou marcas que a gente tem aqui entre os associados. Além disso, 7 entre 10 consumidores brasileiros dizem que a escolha entre um produto de uma mesma categoria, ela vai ser sim afetada pelo rótulo frontal. Então, o que a gente vê? Não necessariamente o consumidor vai pagar a mais, pode ser que sim ou não, vai depender da relação custo-benefício que ele enxerga nesses produtos, mas pode ser um item de decisão. Esse produto tem o selo de açúcar, gordura e sódio, e esse aqui não tem, ou esse aqui só tem 2 selos. Então, isso vai direcionar a compra dele no supermercado, tá? E quando a gente pergunta também para esses consumidores, tá bom, quais categorias você vai prestar mais atenção nisso? E aí o que a gente vê é que biscoitos e snacks é a categoria que lidera essa preocupação, é a categoria que já vem na cabeça do consumidor quando a gente fala em rótulo frontal, tá? Além desses desafios que eu acabei de mencionar aqui, que são desafios relacionados ao consumidor, ao que ele quer e às tendências que a gente vê do mercado, a gente vê que também existem muitos desafios relacionados à mudança do mercado, à mudança na economia, novas regulamentações, como a gente acabou de falar, e que isso acaba impactando sensivelmente os nossos consumidores. A gente tem um aumento de custos, a gente também tem constantes atualizações tecnológicas que fazem com que a gente tenha que revisitar os nossos processos o tempo todo. A indústria precisa revisitar, modernizar, otimizar, a fim de conseguir manter os mesmos patamares em termos de lucros. Então, assim, o que a gente vê dentro dessa indústria? A gente tem uma série de desafios, não só atrelados ao consumidor, mas atrelados ao ambiente onde as indústrias estão atuando hoje. E tá bom, como que a gente pode atender essa nova demanda? Como que a gente pode atender a esses desafios? Então, a Cargill aqui, ela vem com uma proposta de atrelar, combinar forças, trazer, de certa forma, de potencializar o que a gente tem de melhor. Hoje, a Cargill, como todos vocês já conhecem, a gente tem um grande portfólio de produtos. Esse grande portfólio de produtos passa por óleos e gorduras, cacau e chocolate, amidos, texturizantes, adoçantes e emulsificantes. Então, assim, a gente tem os principais ingredientes dessa indústria e o objetivo é que a gente consiga trabalhar cada vez mais com cada vez mais sinergia entre esses ingredientes para poder oferecer as melhores opções para vocês. E não só isso, a gente acredita que esse multiportfólio, a força desse portfólio, atrelada a toda a estrutura da Cargill, trazem um diferencial para o negócio de vocês, trazem uma vantagem competitiva para essa indústria. Essa estrutura que eu menciono são centros de inovações que a gente tem aqui espalhados globalmente, e também temos no Brasil, todo o conhecimento e tecnologia que são produzidos pelos nossos cientistas, pesquisadores e especialistas, além da estrutura que a gente oferece normalmente para os nossos clientes, que são estudos de shelf life, análise sensorial, avaliação de performance de ingredientes, desenvolvimento de protótipos, co-desenvolvimento junto com os nossos clientes, e isso dependendo da necessidade do cliente. A gente atende diferentes tipos de desafios. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que a Cargill está aqui para ajudá-los hoje, seja numa necessidade de desenvolver um novo produto, um produto com maior sabor, melhor performance, ou até mesmo uma solução que a gente precise reduzir custos dentro desse cenário desafiador que a gente tem hoje. Dentro desse portfólio, para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui todos os ingredientes que a gente tem hoje dentro do portfólio de alimentos. Então, como eu comentei, amidos, acidulantes, a gente tem texturizantes, tem algumas especialidades, dentre elas proteína de ervilha, polióis, estévia, óleos e gorduras, tanto single óleos como uma combinação desses óleos, cacau, chocolate, todos os emulsificantes, xaropes e maltodextrina, tá?
E aí, o que isso quer dizer, então? Como eu comentei, então, a gente acredita que a sinergia desse portfólio, combinada à nossa estrutura, né, e essa estrutura envolvendo o entendimento do consumidor, as tendências, essa modernização de processo, a gente consegue trazer melhores soluções. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, um exemplo, um case que a gente tem dentro da Cargill e que ajuda os nossos clientes é essa solução Infuse. Essa solução Infuse da Cargill, ela traz uma combinação de diferentes ingredientes dentro do nosso portfólio que ajudam a reduzir a quantidade de açúcar adicionado dentro dos biscoitos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Dentro da casquinha de biscoito, por exemplo, essa solução, ela permite uma redução de açúcar de até 30 a 40%, isso com pequenos ajustes na massa. E aí, os produtos associados a esse sistema, eles não precisam utilizar ligações relacionadas a açúcar. Além disso, para recheio de biscoito, essa solução ela permite uma redução de até 80% e também com pequenos ajustes. Toda essa solução é com excelente custo-benefício e, além disso, todas elas testadas e aprovadas sensorialmente, tá? Então, a gente tem soluções para esse mercado para redução de açúcar e não só para redução de açúcar, mas essas soluções combinadas também com o nosso portfólio, como, por exemplo, Leve a Mais E, trazem também reduções na quantidade de gordura saturada. Então, ajudam a não ter que declarar gordura saturada dentro do rótulo do cliente. Então, Leve a Mais E é o nosso carro-chefe. A proposta de Leve a Mais E é justamente enfrentar esse desafio de reduzir a quantidade de gordura saturada nos produtos, mantendo a mesma característica, sabor e textura original a um preço competitivo. Então, a linha Leve a Mais E, ela é composta de soluções que hoje entregam zero trans e baixo saturado. Tudo isso com uma solução que é 100% lipídica e que tem a mesma estrutura física da gordura tradicional. Isso a gente falando em atributos de consistência, textura e também no conteúdo de gordura, e também considerando um conteúdo de gorduras saturadas significativamente reduzido. A gente está falando de uma variação entre 25% a 35%, dependendo da receita e dependendo da aplicação. Além disso, a Leve a Mais E, ela proporciona uma rápida cristalização, ela traz uma estabilidade para o produto acabado. Ela tem um ótimo derretimento na boca, ela traz uma redução de serosidade encontrada em algumas gorduras tradicionais, e até em certas aplicações, ela libera mais sabor, ou seja, aumenta a percepção de valor do consumidor final. E além disso, para finalizar, essa gordura, ela possibilita alguns ganhos operacionais, então ela traz algumas reduções de custo em energia, em tempo de batimento e até mesmo na cristalização dos produtos, tá? Além da Leve a Mais E, um outro produto, a Leve a Mais E, a gente indica muito para recheio de biscoitos e para bolos. Para a casquinha de biscoito, a gente também traz uma novidade de mercado. Então, a gente tem o Lisa Mix, que é uma solução que ela foi feita para casquinhas de biscoito, que ela traz o quê? Uma performance do produto e da produção. Então, ela facilita a incorporação de todos os ingredientes, ela não forma grumo, ela traz estabilidade para a casquinha. Ela traz um baixo teor saturado, o que aumenta a percepção de valor do consumidor e a redução de custos na receita do produto. Então, é um produto, é um lançamento e é um produto que vale muito a pena. De forma geral, acho que são essas as informações que eu trouxe para vocês, e a mensagem que eu gostaria de deixar é, por favor, contem com a Cargill como parceiro de soluções, contem com a Cargill, contem com a nossa estrutura, contem com o nosso expertise, justamente para poder gerar diferencial na indústria de vocês e enfrentar esses desafios que são muito grandes e são desafios que vêm numa proporção cada vez maior. Então, contem com a gente como uma parceira, não só de produtos, mas de serviços e de ponta a ponta do negócio. Eu termino aqui a minha apresentação, ficam aqui os meus contatos, caso haja alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, a gente está aberto para ouvir vocês. Muito obrigada, Josiane, pela sua ótima apresentação, pela apresentação da pesquisa, muito interessante. Muito obrigada, viu? Agora, chamo o nosso moderador, Ângelo Massatoshi, para dar continuidade. Por favor, Ângelo. Bem, dando sequência à nossa programação, recebemos a Ariete, empresa que desenvolve soluções de equipamentos industriais para toda a linha de produção de biscoitos, panificação industrial e projetos especiais do Brasil. O tema em destaque será a fabricação de diversos produtos bakery em uma mesma instalação, flexibilidade e menor investimento.
apresentada por Ronei Magalhães, gerente de vendas e exportação. Bom dia, Ronei. Bom dia a todos. A apresentação, por favor, pode colocar na tela. O primeiro slide, por favor. Ele podia abrir a câmera, né? A gente consegue abrir a câmera dele. Não, é melhor vocês colocarem na tela, por favor. Perdão, já está na tela, sim. Você consegue abrir sua câmera? A minha câmera está... Espera aí. Eu estou me vendo na câmera, mas não sei como... A câmera aqui está aberta. Você pode pôr o primeiro slide, por favor? Ele já está colocado, Ronei. Você Não, consegue ver? Não, vocês avançaram. Tem que retornar, por favor. Aí. Então, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar sobre linhas combinadas que possibilitam a fabricação de diversos produtos com menor investimento. Pode passar, por favor. Nós começamos com uma linha completa, combinada para fazer pães, tipo pão de forma, hambúrguer e hot dog. Devido à diversidade de tamanhos, essas linhas têm que ter, digamos, 2 cabeças de linha. A linha começa na automação dos diversos microingredientes que a gente faz para alimentar a maceira. As maceiras produzem, logicamente, massas que são levadas às máquinas formatadoras de produto. No pão de forma, a linha Breadline e hambúrguer e hot dog na linha Flexline. Em função do porte da linha, nós trabalhamos com linhas com câmara de fermentação estática, ou seja, com operadores que, a partir da formatação do produto, a linha Breadline ou a linha Flexline, já colocam, elas são dotadas de embandejamento automático. As assadeiras são, pelos operadores, colocadas em carrinhos. Os carrinhos entram numa ordem first in, first out, na câmara de fermentação estática, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, de tal forma que, para garantir o processo de fermentação e o tempo de fermentação e a temperatura estabelecida. A partir daí, a linha toda é automática, ou seja, os operadores retiram as assadeiras e alimentam a entrada do forno em automático. O forno contínuo opera de acordo com parâmetros para cada tipo de produto. Na saída, as assadeiras são enviadas ao depanner, que é o equipamento que, por meio de ventosas a vácuo, retiram o produto das assadeiras e as assadeiras automaticamente retornam à cabeça da linha. Os produtos, então, passam pela espiral de resfriamento e, a seguir, a área de embalagem. Próximo slide, por favor. A parte de dosagem de microingredientes é feita com o nosso parceiro da Laver, Itália, em 4 modelos de máquinas de tamanhos diferentes para que se possibilite fazer, por meio de balança de precisão e com um PLC para acomodar e controlar a operação, você ter a rastreabilidade, precisão na dosagem, segurança da receita, do know-how, eficiência na operação e redução drástica de desperdício de mão de obra. Esse equipamento pode dosar ingredientes em pó ou líquidos, ou seja, isso é muito importante hoje em dia na rastreabilidade, segurança de operação e automação da produção. Próximo slide. A partir daí, temos a operação de preparo de massa nos vários tipos, nos vários tamanhos de maceira que a Ariete dispõe, com a maceira descarregando diretamente no alimentador de massa automática, que é dotado de um funil com porcionador revestido em teflon, que permite operar com massas mais moles, pegajosas, e que alimenta
as máquinas, os equipamentos de formatação de massa. Próximo slide. Aí nós temos a formatação de pão de forma na Breadline, que é nosso parceiro Sotorriva Itália, onde a gente recebe a massa na divisora, ela divide, boleia, coloca automaticamente no Intermediate Proofer, a câmara de fermentação intermediária, para fazer um descanso de massa, e a moldadora, ou seja, toda essa operação automática, sendo que a massa vai ser diretamente colocada nas assadeiras automaticamente. Da mesma forma, para a produção de hambúrguer e hot dogs, trabalhamos com a Flexline, que aí, no caso, da direita para a esquerda, a divisora boleadora recebe a massa, boleia, faz pelotas, né? Molda e embandeja automaticamente. Próximo slide. Aí nós temos a operação na câmara de fermentação, que é a operação semiautomática, com os operadores na saída da câmara de fermentação, alimentando o forno a túnel, correto? Dos diversos tamanhos, para poder fazer o assamento dos produtos. Na saída do forno, as assadeiras são encaminhadas a essa máquina de panner que trabalha por ventosas a vácuo e, em automático e continuamente, as assadeiras retornam à cabeça da linha e os produtos se caminham à fase de resfriamento. Próximo slide. A espiral para resfriamento do produto trabalha em automático, correto? E, ao final, elas destinam os produtos diretamente à área de embalagem, com embaladoras ou para pão de forma ou para hambúrguer e hot dog. Hoje em dia, temos a possibilidade também de trabalhar com equipamentos para se poder trabalhar com os produtos com long shelf life, de forma a ter toda essa área enclausurada em câmara fechada com ar filtrado. Próximo slide. Aqui nós temos as linhas combinadas, operando com produtos, biscoitos moldados ou biscoitos tipo corte a fio. Os biscoitos moldados são muito populares e também o corte a fio no mercado. Todos esses tipos de biscoitos vocês conhecem, com possibilidade de, ao final da linha, termos os biscoitos tipo sanduíche, com a aplicação da máquina Capper. Aqui nós temos um layout indicativo da linha, muito indicativo, onde à esquerda você tem a maceira descarregando diretamente num funil de alimentação inclinado, onde no primeiro estágio ele descarrega a massa ou para a máquina moldadora, ou na sequência para a máquina corte a fio, ou seja, quando está operando a moldadora, a máquina corte a fio está parada e o produto pronto passa diretamente no transportador pela máquina e vai alimentar o forno. E vice-versa, quando temos produto corte a fio, a massa vem diretamente para o funil de entrada da máquina corte a fio e vai direto para o forno. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma imagem de um último fornecimento nosso, uma linha bastante moderna, num cliente aqui no Brasil, que da direita para a esquerda, na foto de cima, você tem a moldadora com o sistema de alimentação da moldadora em cima da moldadora e um transportador também inclinado, levando a massa para a segunda máquina, a corte a fio, e na frente o forno. E na foto inferior, mostrando em detalhes uma vista de frente das duas máquinas. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos também uma outra vista, que ao fundo à esquerda mostra a maceira, o transportador inclinado, alimentando na primeira máquina a moldadora, ou a esteira
vindo para a segunda máquina, essa de frente, que é a máquina corte a fio. Ou seja, essa linha tem muita facilidade de operação para troca de produto, porque é só inverter os fluxos de entrada de massa e você tem, e obviamente os tempos, eventuais tempos de forneamento, ou seja, ela permite grande flexibilidade de operação nos diversos produtos, com downtime, tempo morto da instalação, muito pequeno para a troca de formato. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma vista à esquerda da moldadora em detalhe e à direita a máquina corte a fio em detalhe. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos linhas completas que a gente pode fornecer para diversos tipos de bolinho, tipo muffin, com ou sem recheios, bolinhos mais simples ou mais sofisticados, com diversos tipos de recheio. Próximo slide. A linha se inicia com o preparo de massa com o mixer planetário de Ariete, que fabricamos em diversos tamanhos. E na entrada da linha, nós instalamos uma máquina importada de um parceiro nosso italiano, que é o dispenser automático, ou seja, a máquina que posiciona as forminhas de papel sobre as assadeiras vazias. Essas assadeiras vazias circulam por toda a linha, recebendo o produto, passando no forno, resfriando, e depois elas retornam a essa entrada de linha. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos o preparo de massa e a massa sendo bombeada diretamente na depositadora, que muitos chamam de pingadeira, que é uma máquina que trabalha intermitente. As assadeiras chegam já com as forminhas colocadas e ela dosa automaticamente nas forminhas o produto, certo? É uma máquina stop and go, ela anda e para, dosa o produto e o produto segue em frente para a entrada do forno, ou seja, as assadeiras entram diretamente, são conduzidas por transportadores diretamente à entrada do forno. Próximo slide. Aí, na saída do forno, você também, pelos mesmos transportadores, são retirados e se encaminham à operação sucessiva. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos, no caso de produtos recheados, a recheadora, ou seja, as assadeiras passam por debaixo da máquina recheadora, uma máquina de um parceiro nosso importado, não existe fabricante no Brasil dessa máquina. Ela anda e para, ou seja, a assadeira para, a máquina injeta o recheio. O recheio, assim que é injetado, tem um anteparo em cima do produto para que na retirada são injeção por meio de agulhas. As agulhas têm um anteparo que segura o produto na assadeira e a seguir a máquina, o transportador leva essa outra máquina que é um depanner de 2 estações que ele retira o produto das assadeiras e coloca o produto numa outra esteira azul que o produto segue o seu destino para a próxima fase, e as assadeiras vazias retornam para o início da linha. Próximo slide, por favor. Os produtos se destinam, então, à espiral de resfriamento. Eles entram e saem automaticamente da espiral. Na saída da espiral, eles são encaminhados à parte de embalagem, e nós já trabalhamos alguns projetos onde a gente também especificou a embalagem dos produtos através de equipamentos de parceiros nossos. Essas são as possibilidades que nós temos em vários tipos de produto para fazer linhas combinadas que conseguem trabalhar com muitos produtos, com um pequeno downtime, parada de linha para troca de formato, com grande economia para o cliente, porque ele faz uma instalação e tem bastante flexibilidade de vários tipos de produtos e pode, evidentemente, trabalhar
2, 3 turnos direto com essas linhas, elas são concebidas para grandes produções. Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada pela sua apresentação, Ronei. E agora, então, a gente está instalando a mesa redonda oficialmente para as perguntas que nós recebemos, tá? Todas as apresentações receberam questionamentos, só da Cargill que a gente não vai apresentar aqui, e a gente vai dar início à leitura das perguntas, iniciando com o moderador Ângelo. Ângelo, por favor, você poderia ler a nossa primeira pergunta ao respectivo palestrante? Sim, a pergunta é para a Sidmar, ela já foi feita pelo chat, pela Larissa Gonçalves Redigolo. Bem, a pergunta é, para laminados fermentados, cracker, seguiria o mesmo protocolo apenas incluindo a fermentação e ajustando a formulação e forno? Pronto, agora sim. É isso mesmo, Ângelo. Foi o que eu acabei conversando com a Larissa. A gente também tem um protocolo pré-estabelecido com biscoitos salgados, né? A gente aqui só quis apresentar o doce, mas sim, a gente tem uma formulação base, a gente tem uma estrutura ali também enzimática, e sim, né, outras modalidades de peso, espessura e forno. Mas a gente tem esse protocolo já pré-estabelecido. Obrigada. Agora, mediadora Graciela, por favor. Ok. A próxima pergunta é para o Alexander, da Milhão. Em uma formulação de massa mista, qual seria uma sugestão de percentual de utilização dos ingredientes da Milhão? Com relação à massa mista, hoje nós temos, então, a farinha de milho pré-gel, né, que é adicionada aí numa dosagem de 3 a 5% misturada com trigo, para auxiliar a questão de consistência. E também a gente tem o creme de milho, né, que é o Fecomix 212, que o pessoal utiliza em torno, geralmente, aí de 30% a 33% misturado com trigo. Ok, obrigada. Bem, a próxima pergunta... Desculpa. A próxima pergunta vai para o Regis da Sangatti. Tem sido comum a aplicação destes em sistemas de mistura e dosagem em fábricas de biscoitos e pastas? Sim, tem sido bem comum. Clientes de pastas e biscoitos optado por fazer esse tipo de instalação no recebimento, né, onde podem ter um ganho industrial, não só do ponto de vista econômico, né, por poder usar uma receita com maior acuracidade, mas também do ponto de vista qualitativo e por parte dos ingredientes também atendendo não só qualidade, mas também legislação, né? Só aproveitando o gancho, para empresas de pré-misturas também? Sim, somos muito fortes também no fornecimento de indústrias de pães congelados, né? Com linhas de pães congelados, fazemos todo o recebimento e mistura até a entrada da maceira. Ok, obrigado. Deixa eu aproveitar também em relação ao Regis, né? Em relação ao dosador de microingredientes, né? Eu entendo que ele seria para pós, né? E ele começa em que volume, né? Qual seria o volume ali de abastecimento de cada compartimento desses dosadores? Certo. Devido à precisão de cada processo, né? Nós temos dosadores em 25 litros, até 100 litros, 25, 50 e 100 litros, né? Dependendo do tipo de ingrediente também, da viscosidade, do escoamento que ele apresenta, né? Nós optamos por diversos modelos, né? Para poder ter a melhor solução. E as dosagens também podem ser de gramas até quilos, né? Tá ótimo, obrigada. Bom, a próxima pergunta é para o Rony, da Ariete. Em relação à linha combinada pão de forma e hambúrguer, quais os pesos de produtos que se pode produzir?
Na linha de pão de forma, você me ouve? Sim. Pode produzir pão de forma desde 100, 150 gramas até 1.000 gramas, 1.100 gramas no pão de forma. E no hambúrguer, desde mini hambúrguer, 20 gramas até 130, 180 gramas, dependendo da combinação que o cliente queira ter. Mas os equipamentos permitem isso e é uma combinação de máximo peso com produção. Importante dizer que todas as duas linhas, tanto a Breadline, que faz pão de forma, como a outra linha, que faz hambúrguer, são linhas na cabeça da linha completamente automática. Ou seja, cabe ressaltar o seguinte também, a Ariete também dispõe de projeto para fazer linhas inteiramente automáticas, inclusive a câmara de fermentação. O que ocorre é que nessa apresentação, onde a gente coloca linhas combinadas, há uma diversidade de tamanho de produtos e aí não fica econômico você ter uma câmara de fermentação dinâmica, totalmente automática. Mas para linha, nós estamos trabalhando, por exemplo, um projeto de um cliente que inicialmente ele vai fazer só pão de forma com a câmara de fermentação automática. Tem menos mão de obra, mas é um equipamento bastante mais sofisticado. E aí também existem diversas outras variações. É sempre linhas, é sempre caso a caso, mas nós temos capacitação técnica para atender demandas das mais variadas. Desde, por exemplo, linha de pão de forma de 2.000, 1.500 peças por hora e linhas de hambúrguer até 15.000 peças por hora. Ok? Não sei se respondi. Perfeito, muito obrigada. Rony, aproveitando também, vocês trabalham com sistemas de cobertura nos pães? Sim. Semilhadeiras? Sim. Nós temos diversos... a Ariete fabrica diversos tipos de cobrideira para glazer, né, de açúcar ou de chocolate, etc., para diversos tipos de produtos, com equipamentos nossos e equipamentos importados. Nós temos um leque de parcerias com principalmente empresas italianas dos mais diversos especialidades para atender esse tipo de necessidade. Ok? Estamos, por exemplo, hoje em dia já atendemos, você é da Panko, você conhece, tem equipamento nosso lá bastante. E estamos atendendo, inclusive, linha de panetone para um cliente hoje que necessita todo esse tipo de diferencial de coberturas. Né? Estamos à disposição para as consultas. Muito obrigado. Obrigado. Bem, a próxima pergunta vai para a Sidmara, né? O processo de laminação apresentado também apresenta resultados em massas salgadas? Sim, Ângela, um pouco que a gente conversou na primeira pergunta, a gente, sim, apresenta, é muito bom o resultado também com laminado salgado, a gente também já tem um protocolo pré-estabelecido sobre isso, a gente só optou por não apresentar hoje pelo tempo curto, mas sim, a gente também tem bons resultados para o salgado. Ok, a próxima pergunta é para o Alexander, da Milhão. Qual o percentual de açúcar presente no ingrediente Fibra Mix? Sobre a nova legislação que entrou em vigor em outubro de 22, este ingrediente teria frações de monoindisacarídeos que devem ser declarados como açúcares adicionados? Rosela, boa pergunta. A Fibra Mix ela tem 1,9 gramas para 100 gramas de produto de açúcar. Tá? A gente até já recebeu de algumas empresas que estão avaliando esse produto exatamente uma pergunta muito similar a essa, tá? Com relação à questão do açúcar, se é declarado como adicionado ou não. A questão é que é a seguinte, o produto que nós utilizamos, que é o milho grão seco, em determinada etapa de maturação da planta do milho, então, o milho, quando está na lavoura, ele é milho doce, né, que é o milho mole, então ele tem um teor de açúcar maior e depois esse teor de açúcar ele é transformado em amido, tá? Então, essa quantidade de açúcar presente na fibra é exatamente essa taxa de conversão intrínseca do próprio grão de milho, da conversão do açúcar para o amido. Portanto, esse percentual de açúcar ele não é um açúcar que veio proveniente de nenhum processo de hidrólise, utilização de enzimática, então, realmente ele é intrínseco do produto, tá?
Tá, ok. Em relação também à linha de pulses que você apresentou, esses produtos eles estão sendo produzidos aqui ou vocês trazem eles importados? Ah, legal. Então, as matérias-primas, para produzir as pulses, estão feijão, sim, tem local, grão de bico já tem local, está na região do Mato Grosso. Já a ervilha e a lentilha, elas são importadas, tá? Hoje o nosso fornecedor é canadense, então elas são importadas do Canadá. E vocês importam os grãos e processam aqui? Isso, exato. Tá, ok. Obrigada. Imagina. E a próxima pergunta vai para o Regis, né? Bem, essa precisão de dosagem e misturas já foi falado, né? Mas a pergunta maximiza os ganhos na indústria de transformação? Tem redução de gente, de pessoas? Como é que... Sim, principalmente do ponto de vista qualitativo e quantitativo, né, dos ingredientes. Nós temos aí uma menor variação de processo quando você tem uma receita muito assertiva, né? Você tem menos perdas em processo por conta dessas variações, consumo de matérias-primas, né, devidamente ajustado, redução de energia. E quanto à redução de pessoal, na sua maioria, sim, né? Porque você tem um processo totalmente automatizado desde o recebimento, né? Dessas matérias-primas, desses ingredientes até a dosagem. Obrigado. Bom, a seguinte é para o Rony da Ariete. Em relação à linha de bolinhos e muffins, é possível fabricar produtos mais simples e depois produtos mais sofisticados, com recheio e cobertura? E também, né, um pouco aí do meu segmento na linha gluten free, vocês também têm equipamentos aí atuando com... Porque é uma massa bastante diferente, né? É um mundo paralelo. Então, eu queria saber se vocês estão com equipamentos voltados para isso. Sim, nós temos os equipamentos, nós não temos atualmente nenhuma referência, ou seja, infelizmente ainda não é gluten free, é muito novo, mesmo lá fora. Mas nós temos equipamentos, sim. É possível fazer produtos mais simples e produtos mais sofisticados na mesma linha. Logicamente, dos produtos mais simples, é o arroz, vamos falar assim, é o arroz com feijão da linha, e evidente você tem, por exemplo, a máquina para recheio. Você não precisa utilizar produto sem recheio, ele passa liso embaixo da máquina e pronto. Ou seja, é caso a caso que se estuda. E a linha gluten free, evidentemente, precisa ser estudada bem detalhadamente. Nós temos tecnologia para isso, já conversamos com parceiros nossos para isso, para poder ter uma linha dedicada gluten free. Ok? Mas nós temos conhecimento, temos tecnologia, e a gente tem que ficar claro que, na apresentação, algumas máquinas são importadas, como, por exemplo, o dispenser. O dispenser é uma máquina que a gente foi procurar um fornecedor na Itália, e ele é fornecedor das grandes indústrias lá, porque é uma máquina muito especializada. E aí vai. Então, em toda a linha, a gente tem algumas parcerias, que é onde já tem até contrato, às vezes, com essas empresas, para poder especificar e ter linha completa. Nós estamos fazendo alguns projetos grandes, que envolve esse tipo de trabalho, ou seja, de diversas máquinas de fabricação Ariete, diversas máquinas de fornecimento de parceiros nossos com bastante presença no mercado, são parceiros que estão há 30, 40 anos no mercado, e a gente tem condição de dar essas linhas com um rendimento e uma performance muito boa. E, evidentemente, caso a caso. Ok? Estou à disposição. Muito obrigado. Tá, ok. Em relação à linha de bolinhos e muffins também, é possível trabalhar com inclusões, né? Por exemplo, gotinha de chocolate, isso ela passa bem. Sim, dosadores. Para fazer recheios especiais ou para fazer coberturas especiais, gotinha de chocolate ou outros tipos de cobertura, ou glazing, aquela cobertura de açucarada por si, enfim, diversos tipos. Sempre se estuda caso a caso. Ok? Excelente, obrigada.
Bem, a próxima pergunta é para o Alexander. Já foi respondida, né, em relação às farinhas pulses, as matérias-primas são adquiridas no Brasil, mas eu gostaria de acrescentar uma pergunta. Qual que é o maior mercado da farinha pulse? Quais os maiores desenvolvimentos que vocês estão trabalhando? Ô, Ângelo, hoje, né, a gente tem aplicações já em linha de snacks, né, então tem alguns produtos que foram desenvolvidos com apelo rico em proteínas e fibras, né, para salgadinho extrusado, em massas, então macarrão sem glúten, com apelo também proteico e fibra. Temos aplicações também em sopas desidratadas e também algumas poucas aplicações também com relação a empacotamento, né? Então, para uso culinário doméstico. Mas hoje, o maior volume é sopas desidratadas e massas. Obrigado. Imagina. Ok, a próxima é para a Sidmara, da Eurogem. Você comentou, né, que você apresentou aí só um resumo, né, do trabalho, mas foram realizados testes também com a combinação de enzima mais o metabisulfito de sódio? Foi também, Grazi. Até o que a gente está chamando de formulação padrão é essa combinação, né? Também muito a depender da concentração da enzima que a gente está usando, que no caso ali era a nossa PB 10.000, mas também existe a possibilidade da gente usar uma enzima ainda mais concentrada ou menos concentrada, de acordo com a demanda do cliente, e aí a gente repensa também o balanceamento com metabisulfito, mas sim, a gente fez sim outras análises com essa combinação também baseado nos nossos ingredientes. Legal. E aqui no Brasil vocês já têm empresas atuando aí nessa frente, fazendo essa substituição? Trazer, acho que mais até do que... A gente tem recebido muitos questionamentos, né, sobre a eliminação, até, em especial, porque a gente vê já um movimento muito grande né, na Europa, sobre a intenção de eliminação, mais do que, né, diminuição, mas no Brasil, com certeza, a maior demanda por hora é a adequação aos limites de legislação, mas sim, a gente tem sido questionado bastante. Tá, ok, muito obrigada. Bem, agora nós encerramos os questionamentos. Aqui o nosso dia. Gostaria muito de agradecer ao Ângelo e à Graziella pela mediação e interação aí com os palestrantes, muito importante. Gostaria de agradecer muito aos palestrantes por suas ótimas apresentações e agradecer a todos aqui que participaram assistindo, né, o nosso evento. Comentando com vocês que nós vamos ter ainda mais 2 quintas tecnológicas, né, dia 23. Vocês que se inscrevam, participam também, interajam com a gente. Muito obrigada a todos. Gostaria de dar agora a palavra para o Ângelo, só para se despedir, e depois a Graziella. Por favor, Ângelo. Eu. Bem, agradeço o convite, né? Muito bacana a iniciativa. Somos concorrentes, né? Mas não brigamos, né, pessoalmente. É uma boa oportunidade de reunir colegas, né, de trabalho e trocar ideias. Espero que continue assim. Muito obrigado. Obrigada. Eu também Ela, agradeço muito a oportunidade, né, de participar. Parabenizo a BIMAP realmente por esses eventos que são tão ricos, né, que trazem aí tanto conhecimento técnico às empresas, e realmente é aquilo. Hoje atuamos cada vez mais, está mais difícil, né, atender as expectativas aí dos consumidores que estão a um clique de acesso a toda a empresa, e qualquer deslize está nas redes sociais, e eles são cada vez mais críticos, né? Então, toda essa questão de a gente ter acesso a informações super atualizadas e iniciativas dos fornecedores que nos ajudem aí a buscar soluções com inovação, com ingredientes diferenciados, né? Isso nos auxilia bastante, e a BIMAP faz esse papel aí de integração entre os lados aí perfeitamente, né? Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Ângelo e Graciela. Eu queria só reforçar que a gente vai divulgar, vai estar no portal
as apresentações. As gravações, foi feita uma pergunta agora há pouco no chat, vão estar no Abimap, no YouTube Abimap Brasil, as gravações vão estar na íntegra, tá bom? E as apresentações a gente vai colocar em PDF como foi pedido, vai estar tudo disponível para todos vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e eu encerro aqui, então, essa primeira quinta-feira. Foi um sucesso, agradeço, tá bom? Até a próxima, hein? Até a quinta-feira que vem. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.